Se você vai lá, você fica impressionado como as condições no entorno daquele empreendimento são tão precárias para as pessoas que estão lá vivendo. E que pioraram, se perguntar para qualquer morador daquelas localidades todas, vão falar, minha vida piorou com o Porto. Os 70 quilômetros quadrados era muita terra para um porto. Isso sempre nos chamou a atenção. Por que eles querem com 70 quilômetros quadrados para um porto, né? Por maior que seja o porto, ele nunca ocuparia, por maior que fosse o polo todo de industrial, de minérioduto, jamais eles ocupariam todo esse território com uma operação portuária. É um empreendimento insustentável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, com todas as compensações que ele possa apresentar, que é uma obra que foi assim extremamente impactante para a região na medida em que abriu uma lagoa, dividiu uma lagoa em duas, abriu uma área de mar dentro da Restinga e causou um estrago muito grande. Esse conjunto de fisionomias, né, que envolvem as lagoas e os cordões arenosos e os lençóis freáticos muito aflorados, são muito particulares, muito ímpares. E qualquer alteração no pH da água, na salinidade, gera um impacto gigantesco. Causou poluição por ferro em lagoas. O ferro muito fino, mas ninguém teve coragem de fazer a análise de água para mostrar que o percentual de ferro dissolvido estava 1000 vezes acima do permitido. Não se pode se apropriar de uma lagoa. Uma lagoa só pode entrar numa unidade de conservação se for o Estado. Porque a gente não pode esquecer que isso é um empreendimento capitalista, né? Então ele gera e visa o lucro, né? Ele precisaria de uma distância mínima de 300 quilômetros de um porto, de um outro porto, especialmente do Porto do Rio de Janeiro, né? E tem muita gente aqui que o Porto não sabe, mas muita gente passa necessidade. A gente aqui dependia da Lagoa do Quipari para pescar. Porque aqui não sei se vocês conhecem o rio Quitinguta. A gente só tinha o rio Quitinguta e o Quipari para pescar e o Taí da Praia e a Lagoa do Açu. O rio Quitinguta não tem como a pessoa pescar. O Taí da Praia também não tem todo tipo de peixe. E a Lagoa do Quipari, eles fecharam a entrada do Caruara. Fecharam várias entradas. Tinha do Sacudanta, eles fecharam. E fechou a do Caruara, que era a principal. Então, depois que fechou o caminho do Caruara, muita gente aqui, muita gente mesmo está sobrevivendo, não sei de quê. Porque não tem como sobreviver assim. Né? O que a gente não enxerga, que sai naquelas torres maior, a gente fica olhando para lá e não vê nada, na maioria das vezes. A gente olha para essas torres e não tem absolutamente nada aparentemente saindo, é o que nós vamos, quando usamos essas câmeras especiais, enxergar, que são os distintos gases que estão poluindo o nosso ar, né? E aí, essas câmeras que são utilizadas que na indústria eles usam para verificar onde tem vazamento, né? Quando a gente aponta para as chaminés, a gente vê onde está a maior concentração de escape desses gases, né? Então, o que a gente vê hoje no processo? O aumento de casos de doenças respiratórias. Óbvio, quando a gente fala de gás, a gente fala de doença respiratória, porque é o nosso pulmão primeiro a receber essa contaminação e essa poluição. E esses gases, além de fazer mal para a nossa saúde, né? Isso a curto prazo são problemas respiratórios, mas a gente sabe que a longo prazo isso pode gerar câncer, né? Isso pode gerar outros problemas circulatórios, né? Problemas cardiorrespiratórios. Estamos sofrendo de racismo ambiental. E a criação de uma zona de sacrifício, né, decretada por esse governo, né, para a gente, significa a morte de muitas famílias, a morte de muitas culturas, a morte de tradições. A morte da prática de plantar na areia. É isso que eles precisam entender. A gente está morrendo, a gente não pode continuar morrendo.